Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mais uma vez, pela glória e honra do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui para ler alguns versículos da palavra de Deus a respeito dos versículos que aparentemente parecem contradição. É que nem muitos estão fazendo aí, né? Em alguns canais, né? Algumas pessoas que usam a Bíblia, aparentemente os versículos contraditórios, né? E aí diz que a Bíblia não é verdadeira, que é ensinamento errado, né? Que a Bíblia não é confiável, não é inerrante, né? A palavra de Deus, que não erra. Então eles, para defender esse ateu, ele traz a Bíblia, né? Aí os versículos contraditórios, aparentemente, não sabe explicar, e aí fica naquele ali para apoiar nos seus ensinamentos, no que eles apoiam, no que eles querem, né? E aí ele fica ali no versículo isolado, e texto sem pretexto é ensinamento, né? Para heresia, ensinamento errado. Texto sem contexto só gera pretexto, né? Ensinamento errado. Versículo isolado é toda um ensinamento, infelizmente, contraditório, né? Então vou trazer alguns versículos que aparentemente parece contradição. E eu vou trazer os versículos aqui nesse meu canal da verdade, né? Botei o nome Canal da Verdade. Vou trazer os versículos que aparentemente parece contradição, né? E eu vou explicar, né? Eu vou explicar os versículos, né? Que muitos estão trazendo, né? Aí para dizer que a Bíblia não é confiável, que a Bíblia não vale nada, que o Espírito Santo de Deus também não, de Jesus não, que Deus também não. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que fala assim, a palavra de Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Quer dizer, com a chegada de Jesus Cristo, a lei finalizou. A Bíblia está dizendo aqui, o fim da lei é Cristo, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 17, a Bíblia fala: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Olha só como a Bíblia aparentemente entra em uma contradição. O versículo, né, 17 do capítulo 5 do livro de Mateus e Romanos capítulo 10, versículo 4. Parece que entra uma contradição. É esse que infelizmente os ateus estão fazendo. Está pegando os versículos, né, e dando um nó. Muito não estuda para discernir, para explicar. E aí eles estavam dizendo que a Bíblia não presta, que não é confiável, por causa disso aí, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela nos esclarece. A Bíblia diz: porque o fim da lei é Cristo, né? O fim da lei é Cristo. Quer dizer, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, não está, né, entrando em contradição com Mateus capítulo 5, né? E o versículo 17, que Jesus não veio revogar a lei ou os profetas, né? Mas ele veio cumprir. Não parece que aparentemente não entra em contradição? Mas não está em contradição, né? Então vou trazer os versículos aqui que muitos estão trazendo aí, né? Para mostrar, para provar que a Bíblia é contraditória. E a Bíblia não é contraditória, a Bíblia se complementa um versículo com o outro. É só estudar com atenção, pedir sabedoria a Deus, devagar, né? Pedindo sabedoria a Deus, meditando, com paciência, para não ser iludido pelos falsos profetas. Então o diabo ele caça de toda forma, vai num canto, vai no outro,
um meio de atacar a igreja, atacar os cristãos, atacar os irmãos, né? Infelizmente, acha um meio para jogar pedra, para desmentir, né? A única forma que o Satanás e os falsos profetas e os falsos cristos de desmentir toda o quebra-cabeça, desmontar todo o quebra-cabeça, desmentir todos os cristãos, de um modo geral, tanto os cristãos, os católicos que pregam a Bíblia Sagrada, os padres, os pastores, os cristãos, de modo geral, usando a Bíblia em contradição, assim como Satanás fez lá em Mateus 4 e Lucas capítulo 4. Vamos lá, eu não vou trazer a explicação desse versículo, né? Vou trazer a explicação desse versículo, mas eu vou para outro versículo aqui. Mas eu vou explicar esse versículo em outro vídeo mesmo. João capítulo 3, a palavra de Deus, capítulo 3 e o versículo 13, que ele fala assim: ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Então aqui Jesus está falando, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem. Ei, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem. Então, se nós ver aqui a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, fala a respeito de Elias. Andando eles, conversando, eis que surge um carro de fogo, os seus cavalos de fogo, separando um do outro. Subiu Elias no redemoinho. Então a Bíblia fala, lá em João ele fala que Jesus falando, ninguém subiu ao céu senão que desceu, senão o Filho do Homem. Aqui a Bíblia fala que Elias subiu ao céu. Olha só, aparentemente uma contradição. A Bíblia também fala no livro de Enoque, no livro de Gênesis, capítulo 4 e o versículo 24, que diz assim: Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus tomou. Elias, segundo os Reis 2:11, subiu para o céu. Enoque, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 24, andou com Deus, desapareceu porque Deus tomou. Aqui no livro de Hebreus, a Bíblia Sagrada nos diz, capítulo 6, e o versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, a Bíblia diz que Enoque foi transladado, quer dizer, ele foi levado. Então, em Gênesis capítulo 4, versículo 24, Enoque andou com Deus, desapareceu, Deus tomou. Segundo os Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Elias foi levado ao céu. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que Deus transladou Enoque. Mas lá em João, capítulo 3, versículo 13, Jesus falando lá que ninguém subiu ao céu, senão que desceu, o Filho do Homem. Eu te pergunto, e agora? Como nós explicar esses versículos que aparentemente entram em uma contradição? Porque, sabe por que eu estou trazendo aqui esse ensinamento, alguns versículos? Porque está tendo uns aí dando ensinamento dizendo que a Bíblia está entrando, é contraditória, a Bíblia não é confiável, né? A Bíblia não é confiável, muito está dizendo aí, né? E a Bíblia é confiável. Glória a Deus, aleluia. Então, a partir que eu vou começar a dar esse estudo, eu vou pegar os versículos da Bíblia que entram em contradição aparentemente, e vou explicar para desmentir esse falso profeta que está dizendo que a Bíblia é mentirosa, para dizer que esse aí é um falso profeta, que isso aí está sendo usado pelo inimigo
né? E está confundindo a mente de muitas pessoas. Então vou trazer os versículos que aparentemente parece contradição, mas não é. Não é contradição, a Bíblia se complementa, ela se liga e dá uma explicação. Um camarada que estudou, diz que estudou tanto, está de um ateu aí, pesquisou tanto, estudou tanto, mas infelizmente está com a mente tapada, está cego, o diabo cegou. O diabo cegou. Infelizmente o diabo cegou. O inimigo cegou. Então no próximo vídeo eu vou estar trazendo a explicação desses versículos, né? Desses versículos, eu vou trazer a explicação. Romanos capítulo 10, versículo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 24 e segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, e vou trazer também João capítulo 3, versículo 13, e vou explicar também Hebreus capítulo 11, versículo 5, né? E vou explicar todos esses versículos, vou trazer mais um versículo que aparentemente entra em contradição, e eu vou esclarecer, eu vou explicar direitinho para o povo de Deus, né? Que muito está confuso, né? Eu vou meditar mesmo na Bíblia Sagrada para trazer um ensinamento, para desmentir esse falso profeta, esse enganador que zomba, que ri, que escarnece das coisas de Deus, escarnece da Bíblia, escarnece do Espírito Santo, né? De Jesus Cristo, né? Fala mesmo de coisa, pede para provar, prova se Deus existe, entendeu? É tão horror, irmão, tão horror. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Cada vez acumulando mais os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos enganadores, os falsos mestres na terra. E a Bíblia diz lá em Mateus: se for possível, até os escolhidos serão enganados, até os escolhidos serão iludidos, até os escolhidos serão arrastados, até os escolhidos serão cegos. Vai ficar cego diante de uma pessoa dessa aí, e fica desmascarando todo mundo, achando que só ele que sabe, e pensando que todo mundo é tapado, está com a mente fechada. Quem está com a mente fechada é ele. Ele que está com a mente fechada, o diabo cegou a mente dele. Ele está dominado pelo inimigo, né? Está dominado pelo inimigo. Para que adianta, irmão? Para que adianta a pessoa saber, né? Não importa, irmão, quanto tempo a pessoa estudou, tanto tempo, fiquei tanto tempo crente, 50 anos, 60 anos estudando, fiz teologia, fiz isso, fiz aquilo, mas está aí, dominado pelo Satanás, mas está aí sendo iludido, querendo criar mais pessoas para a destruição, querendo tirar mais pessoas da presença de Deus. Então vou trazer esses versículos, irmão. Agora eu vou trazer muitos versículos, vou trazer ensinamento, aparentemente que é contraditório, mas não é contraditório. E outra coisa, esse camarada que é ateu, ele falou que nenhuma profecia se cumpriu dentro da Bíblia, né, irmãos? Eu vou trazer aqui desmentindo ele também, dentro da palavra de Deus, mentindo que ele é um mentiroso, que está saindo na boca dele é tudo engano, é tudo mentira, é o inimigo que está botando enganando ele, é tudo mentira, é tudo engodo do diabo, irmãos? Então Deus abençoa o povo de Deus e fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? No próximo vídeo eu vou trazer explicação desses versículos, né? Para todos nós, para nós ficar atento à palavra de Deus, viu, irmão? Deus abençoa em nome de Jesus.